as consequências que isso tem, que essa filosofia kantiana tem para a humanidade inteira são absolutamente oceânicas. Nós podemos dizer que, por exemplo, dentro do campo das ciências humanas, que se desenvolveriam, sobretudo a partir do século XIX, algumas como uma herança direta do kantismo, outras como um enxerto indireto do kantismo. Praticamente só o que se fez durante muito tempo foi buscar formas a priori por baixo dos acontecimentos. Ou seja, buscar estruturas permanentes, invisíveis, imperceptíveis em si mesmas, mas sem as quais os acontecimentos não seriam possíveis. Por exemplo, muito pouca gente se preocupou em investigar influência kantiana em Karl Marx. E se você disser que Karl Marx é um kantiano, as pessoas os marxistas vão ficar muito ofendidos, mas quando Marx olha o conjunto da história humana e vê ali uma esquemática. Qual é a esquemática? A esquemática da dialética entre os meios de produção e a estrutura social, a estrutura de poder. Ele diz, por baixo da toda a multiplicidade de fatos que nós observamos, existe uma estrutura permanente, invisível. Né? Ela só se revela no decorrer dos fatos, mas ela é anterior aos fatos. O que ele está fazendo? Está fazendo uma operação kantiana de buscar a forma a priori da história humana. Porque você vê que a sucessão das formações econômicas que Marx, a comunidade primitiva, depois o escravismo primitivo, o feudalismo, o capitalismo e o socialismo, esta sequência, ela de certo modo, ela já está dada a priori, ela não é produzida pelos acontecimentos. Ao contrário, ela determina os acontecimentos, por uma espécie de lógica interna, vamos dizer, invisível. Quando depois o Dr. Freud pega o conjunto dos fatos psíquicos e vai dizer, olha, por baixo de tudo isso existe uma fórmula, que é o conflito do id, quer dizer, dos impulsos elementares, com o superego, que é, vamos dizer, o conjunto das proibições, das normas sociais. E dentro disso está o coitado do ego. Então esse jogo de id, ego e superego é o quê? É a forma a priori de todo o acontecer psíquico da humanidade. Ninguém jamais pensou que Freud fosse kantiano, mas o que ele está fazendo? Ele está procurando formas a priori. Quando Jung, né, também pega a totalidade, não só dos fatos da psique individual, mas os fatos da história cultural, tá? E diz, olha, por baixo de tudo isso tem um negócio que chama os arquétipos do inconsciente coletivo. O que é os arquétipos do inconsciente coletivo? É uma forma a priori. Então, encarar a totalidade da experiência humana, vamos dizer, como a manifestação superficial e aparente de uma esquemática permanente e invisível, de certo modo, foi o que o pessoal aprendeu a fazer com Kant. Aqui nos Estados Unidos, Benjamin Worf diz o seguinte, diz, todo o pensamento das pessoas não passa de uma exteriorização da estrutura da sua gramática. Então você pensa que você está pensando, mas por baixo tem uma forma a priori. O que é? As leis da gramática. O Chomsky, quando ele diz, por baixo da diversidade das línguas existe uma gramática universal, abstrata, que é permanente. O que ele está fazendo? Buscando uma forma a priori. Então, assim, o número de kantianos inconfessos, né, que existe na história moderna prova o impacto imenso dessas colocações de Immanuel Kant. Então, este passa a ser, de fato, o novo conceito de ciência, a busca das formas a priori. Essas formas a priori, elas só se revelam no curso da experiência, mas quando a experiência se completa, você vê que elas já estavam lá desde o começo. Um outro sujeito que foi diretamente inspirado por Kant, para isso foi Georg Friedrich Hegel, que ele tenta descobrir os princípios permanentes por baixo de todo o desenrolar da história humana. E esses princípios permanentes são um negócio que ele chama o espírito, não corresponde. Nós até hoje não sabemos se o espírito é Deus, se é o espírito do próprio Hegel, se que raio de coisa que é. Mas que esse espírito, Geist, né, ele existe inicialmente como uma espécie de indistinção entre o ser e o nada. Ele é um ser, mas como ele está indeterminado, ele não é precisamente nada. Então, diz ele, o ser, na sua indeterminação, é o nada. Mas para ele determinar-se, o que ele faz? Ele coloca o seu oposto. E através desse oposto, ele se manifesta. Então agora ele não é somente uma potencialidade de ser, ele é alguma coisa. E o restante da história, todinho, então, se desenrola na base de potencialidades indistintas que se colocam através dos seus opostos.
que é isso aí? É a forma a priori da história humana. Porque todo o desenrolar da história já está dado, de certo modo, nesta lei inicial. O ser, na sua indeterminação, é idêntico a nada. E quando ele se determina, ele põe algo que é ao contrário dele. Algo que o nega e, negando, ao mesmo tempo afirma. Isso que é a famosa dialética de Hegel. É muito simples, na verdade. E, para piorar as coisas, o fato é que, no desenrolar da história real, sobretudo da história das ideias, da história das correntes ideológicas, etc., etc., você vê realmente que cada nova ideia, cada nova proposta que aparece, ela em si mesma é uma coisa indefinida e não significa nada, e você só percebe o que ela significa quando ela gera uma oposição. Então, através da oposição, se esclarece o que ela era. Então, essa oposição estava já, de certo modo, embutida na ideia, como um seu componente essencial, e só quando esse oposto se manifesta que você entende o de que se tratava. Tá certo? Mais tarde, Benedetto Croce dirá o seguinte, que nós só entendemos um filósofo quando nós entendemos com quem ele está discutindo. Se você tirar o elemento opositivo, as palavras ficam vazias. Isso acontece realmente. Quer dizer que no método da história, a busca da oposição é absolutamente indispensável. O Lemarias dirá que a fórmula essencial de toda doutrina filosófica não é assim, tipo A igual a B. A fórmula é A não é B, e sim C. Então começa com a negação. Você vê que, de fato, todas as filosofias que existem começam na base da crítica a uma filosofia anterior. O positivo só se torna alguma coisa através do negativo. Você vê aqui, quando Karl Marx, inspirado por Hegel, cria o movimento comunista, logo nas primeiras gerações, os estrategistas do movimento comunista perceberão uma coisa essencial, que para você impor uma determinada política, você não precisa propor nada. Basta você tentar destruir alguma coisa. Esse é o que Hegel chamava o trabalho do negativo. A insistência, a persistência no elemento crítico, negativo, destrutivo, gera uma nova posição que nem precisa ter sido declarada. Você vê que isto foi, vamos dizer, praticado aqui nos Estados Unidos, vamos dizer, pelo pessoal da escola de Frankfurt que veio para cá, Max Horkheimer e Marcuse e outros. Quer dizer que, para gerar uma situação de transformação social, você não precisa ter uma proposta social. Basta você atacar o existente com toda a fúria crítico-analítica que você possa. Isto, por si mesmo, produz uma situação que, evidentemente, não pode ser uma situação negativa, porque o negativo só existe como ideia. Então, será alguma coisa real, positiva. Não positiva no sentido moral, mas positiva no sentido ontológico. Eu vou dizer uma coisa existente. Tá certo? Então, isto também é o que permite que, hoje em dia, por exemplo, pessoas que têm treino marxista, elas procedam por ataques multilaterais, até autocontraditórios. Quando você ataca o establishment, por razões contraditórias. Entendeu? Então, por exemplo, você ataca o establishment porque ele é repressivo, ele reprime a sexualidade, mas ao mesmo tempo você o ataca porque ele fomenta a pornografia, etc, etc, etc. Porque o conteúdo da crítica não interessa. Interessa apenas o trabalho do negativo. Ele, por si, produzirá a transformação que você deseja. Isso tudo foi aprendido com Hegel. Eu não conheço uma pessoa, vamos dizer, no mundo, vamos dizer, conservador, liberal, etc., que entenda isso. Tanto quando aparecem essas críticas ou essas propostas destrutivas, eles discutem o conteúdo das propostas. Sem perceber que o conteúdo não tem a menor importância. Quer dizer, por que, por exemplo, o pessoal, vamos dizer, do movimento esquerdista mundial pode apoiar ao mesmo tempo o movimento gay, e os regimes islâmicos ditatoriais que matam os gays? Não é pelo conteúdo positivo das duas coisas. Eles não acreditam nem em gaysismo e nem em islamismo. Apenas esses dois têm um potencial negativo, destrutivo, que é importante. Tá entendendo? Que tudo são pretextos para atacar, criticar, destruir. Então, e isso aí é o trabalho do negativo. Precisa ter estudado Hegel para entender como isso funciona. Por exemplo, se você quer neurotizar uma pessoa, critique-a obstinadamente por um defeito que ela não tem. Se criticar pelo que tem, não adianta. Então, ela, para se defender daquilo, ela vai criar um mecanismo reflexo que desenvolverá nela uma terceira característica, totalmente diferente. Agora, se você procurar induzir positivamente a pessoa a fazer isso ou aquilo, você não consegue. É o trabalho do negativo. Uma imagem, dada depois por
Herbert Spencer, no outro contexto, nos ilustra isso. Ele diz: se você tem uma chapa de metal e ela está torta, e você bater no ponto que está torta, ela vai ficar mais torta ainda. Então o que você faz? Você bate em volta. Vai batendo em volta até que ela vai nivelando. Mas, de qualquer modo, vamos dizer, essa estrutura da negatividade é o quê? É uma forma a priori. Ela está por baixo de toda a experiência histórica, segundo o Hegel. Então, na metade do século XIX, então se desenvolve de maneira mais ou menos simultânea a codificação do método científico para a ciência da natureza, que é feita principalmente por um cidadão chamado Claude Bernard, no livro Introdução à Medicina Experimental, onde toda esta codificação não passará, no fim das contas, de uma adaptação remota da dialética de Aristóteles. Quer dizer, o que é a ciência? É a confrontação de hipóteses contraditórias. Confrontação sistemática de hipóteses contraditórias. Eu acho francamente incrível que as pessoas digam que isso foi uma grande novidade na história da ciência, quando isso eu digo, isso é a boa e velha dialética de Aristóteles, e mais nada. E ao mesmo tempo se constitui, então, vamos dizer, as chamadas ciências sociais, tá certo? Sobretudo com Emile Durkheim. Veja que a ideia kantiana, vamos dizer, toda essa tradição de constituir um objeto, inventar um objeto, né, ela se impregna de tal modo na mente ocidental que ela começa a gerar ciências. Quem quer que consiga recortar idealmente um certo campo de fenômenos, que é definido não pela sua presença sensível imediata, tá certo? Mas definida pelo conjunto de conceitos abstratos que operam o próprio recorte, isso aí se torna norma na fundação da ciência. Então, Emile Durkheim constitui a sociologia na base da seguinte definição. Ele diz, bom, para você fundar uma ciência, você precisa ter um objeto, e esse objeto precisa ser diferente das ciências já existentes. Né? Nós temos os fatos sociais, a sociedade é estudada, por exemplo, pela ciência política, pela economia, etc, etc. Mas existe uma certa ordem de fatos que não é estudada por ninguém. Que são aqueles fatos que pesam sobre a conduta individual sem que você possa assinalar uma autoria. Então, eles são fatos anônimos que se personalizam na conduta. Né? E ele diz, vamos chamar isso fatos sociais e vamos criar, então, uma ciência para estudar os fatos sociais. Pouco importa para a sociologia se esses fatos sociais são mesmo uma realidade. Por exemplo, de cara, eu já diria o seguinte, muitas coisas que se incorporam na sociedade, vamos dizer, como hábitos anônimos, por exemplo, não nasceram anonimamente. Alguém determinou aquilo séculos atrás. As pessoas continuam obedecendo sem saber quem foi que inventou. Tá certo? Então, a sociologia não tem um objeto próprio, a não ser que ela seja encarada como uma variante da ciência política no estudo do poder. Isso quer dizer, digamos, um hábito ou uma crença coletiva, ela tem uma autoridade sobre as pessoas que não sabem a origem dessa força, mas elas manifestam o poder do sujeito que lá para trás determinou aquilo e poder que continua sendo exercido muito tempo depois que o sujeito já morreu e que até já esqueceram. Eu diria isso, quer dizer, nós não podemos começar a sociologia com essa definição de fatos sociais, porque é uma definição, por assim dizer, arbitrária, ela é puramente volitiva, você está determinando que as coisas são assim. Né? Então, quando se constitui, por exemplo, a antropologia social, tá certo? Que vai estudar, por exemplo, vamos estudar vários sistemas culturais apenas como códigos de funcionamento, como regras de funcionamento. Eu digo, bom, você pode estudá-los por esse lado, mas não quer dizer que eles sejam isto. Agora, se você decide encarar um objeto sob um certo ângulo, você recorta aquele ângulo, constitui uma ciência inteira para olhar só sobre aquele ângulo se coisifica, ele se torna uma coisa na sua cabeça. E você passa a acreditar que aquilo existe mesmo. Agora, se depois de várias gerações, né, se descobre que aquele ângulo não existe em si mesmo, que ele depende de uma coisa completamente diferente, a sua ciência vai cair. E daí ninguém vai querer mais desistir daquilo que já fez, porque houve tanto um tamanho investimento. Então, a proliferação de ciências cujo objeto é definido por um ato de vontade é um filho de duas coisas. Primeiro, da matematização da natureza na Renascença e filho do kantismo. Tá certo? Onde o critério da verdade não é dado pelos fatos,
mas é dado pela universalidade das formas a priori. Tá certo? Então, Kant diz, o cientista não se coloca perante a natureza como um observador, mas ele se coloca como um policial que a força a dar a resposta. A resposta depende da pergunta. Né? E quem determina a pergunta? O próprio cientista. Então, conforme aquilo que você forçou a natureza a responder, ela vai responder igualzinho que você quer. Tanto que nós chegaremos, vamos dizer, no fim, à conclusão, né, quando, por exemplo, Einstein se pergunta por que a física consegue acertar? Ou dito de outro modo, por que tudo parece se comportar matematicamente? Eu digo simples, porque você recortou de toda a realidade só aquilo que se comportava matematicamente. Então ela vai continuar se comportando matematicamente pelo resto dos dias. Então, existe uma infinidade de ciências, tá certo? Que são recortadas não segundo propriedades objetivas, tá certo? Como diria Edmund Husserl, não segundo uma ontologia regional bem definida, tá certo? Mas segundo a própria proposta científica que o sujeito quis fazer.